repressão, tortura e autoritarismo foram apenas alguns dos diversos fatores que marcaram o regime militar em todo o Cone Sul. Os anos de terror causados pela ditadura não se limitaram apenas ao Brasil. Países como Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia também tiveram momentos de opressão durante a segunda metade do século XX. E 10 anos depois da instauração do golpe militar de 1964, toda essa repressão foi intensificada na América Latina, com uma ação conjunta que ficou conhecida como Operação Cóndor. Saiba mais nesta edição do Desvendando a História. O mundo se dividiu em dois blocos. De um lado, a União Soviética e o sistema comunista, do outro, os Estados Unidos e o capitalismo. Como se sabe, desde a década de 30, os integralistas, nazistas, fascistas e liberais tinham aversão aos comunistas. Por isso, naquela época, o clima da América era de uma verdadeira caça às bruxas, e o principal objetivo era eliminar esse ideal político. A Operação Cóndor foi estabelecida num momento em que nós estávamos mundialmente tratando da questão da Guerra Fria. O mundo estava bipolarizado entre comunistas e capitalistas. Depois da Revolução Cubana, essas questões se exacerbaram mundialmente, fazendo então com que grupos de repressão às frentes comunistas surgissem. É assim que surge então a Operação Cóndor. Batizada com o nome de uma ave argentina que se alimenta da carcaça das vítimas, a Operação Cóndor não foi chamada assim aleatoriamente. O objetivo era a identificação, perseguição e morte dos opositores ao poder militar. E para isso, houve a cooperação entre diversos países latinos, inclusive o Brasil. A participação do Brasil, ela se dá dentro do Cone Sul, junto com a Bolívia, com a Argentina, com Chile, Paraguai, Uruguai, principalmente. Foi um movimento articulado e bem pensado. E ele já começou a se desenvolver a partir do início das ditaduras no Cone Sul. Algumas vertentes teóricas de historiadores pendem para a intenção de dizer que a doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos teve grande influência na questão da Operação Cóndor, estimulando principalmente a repressão, a tortura, o desaparecimento e a morte desses pseudo-guerrilheiros, que na verdade nem sempre eram grupos armados, mas majoritariamente de ideologia política comunista. E o Brasil entra nesse processo naturalmente dentro do Cone Sul, como não era de se esperar, pelo fato de estarmos passando também por uma questão de ditadura militar nesse momento. Como os inimigos dos militares eram considerados comunistas, à população só restava uma saída: seguir o regime ou ser perseguido por ele. A primeira opção quase sempre era eleita, e assim muitos oponentes eram delatados. A população, durante esse momento, tinha ali dois papéis principais. Em um sentido, o de entregar informações privilegiadas, e o outro era de se abster, se calar, por medo de ser uma das vítimas, né? Então eu volto à fala da bipolarização. Você só tinha dois caminhos para correr. Ou era o caminho do capitalismo ou o caminho do comunismo. Não existia aí uma segunda oportunidade. A neutralidade já era considerada como um caminho de apoio ao militarismo, à ditadura. E nesta política de denunciar onde estavam os comunistas, foi criado de forma secreta e clandestina o Centro de Informações do Exterior, conhecido como CIEX. O CIEX tinha uma função muito específica. Ele era o sistema de inteligência, porém secreto, do Itamaraty, né? Essas pessoas que trabalhavam dentro desse sistema de inteligência, elas ofereciam informações privilegiadas de onde esses exilados estavam. Eles tinham uma lista extensa de quem eram essas pessoas, onde elas estavam exiladas, onde elas estavam escondidas e que planos elas tinham dentro desses movimentos. Vale ressaltar também que o movimento, por ser bipolarizado, ele tem duas vertentes, né? Essa tortura, essa violência, esses desaparecimentos, essas mortes, eles são vistos dos dois lados, tanto dos lados desses guerrilheiros comunistas, como também do lado dessas questões do CIEX, que são então os órgãos militares e institucionais nesse momento em que particularmente todo o Cone Sul da América estava passando por essa questão dessa polarização da Operação Cóndor. Dessa forma, dois acontecimentos principais marcaram as fases da operação, todos eles cercados pelos horrores de assassinatos, torturas e crueldades. Nós podemos dividir em dois acontecimentos principais.
né? Um deles acontece em 76 com o assassinato de um diplomata chileno na cidade de Washington. E o outro em 78, que nós podemos classificar como o sequestro dos uruguaios. E esse acontece no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas o movimento acabou sendo deflagrado e não teve o êxito necessário. Nós precisamos lembrar que isso acontece particularmente entre as décadas de 70 e 80, e especificamente no momento mais tenso da Guerra Fria. Os registros da operação são quase inexistentes até hoje. As histórias sigilosas ainda precisam ser contadas por completo, mas é inegável o legado que a Condor deixou no Brasil há mais de 40 anos. Para saber que consequências estão da nossa história até hoje, confira o blog da TV UVA. E para desvendar outros acontecimentos do país e do mundo, não deixe de acessar o nosso site e assistir às próximas edições. Até mais!